Você vem envergadura do Espírito que está dentro da gente. Felizmente eu me dei conta disso. Né? Mas nem todos, né? Não, apenas. Emissora no ar. Não, ainda mais agora, No ar. Debate na Rio. uma coisa. Olá, amigo ouvinte, eu sou André Monteiro. Estamos no programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Hoje aqui comigo, Nádia do Couto Vale e o nosso querido Dirceu Machado. Você, amigo ouvinte, pode nos ouvir pelo nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Você pode também enviar a sua pergunta para o nosso e-mail secretaria@radioriodejaneiro.am.br ou através do nosso telefone 3386-1400 e também pelo WhatsApp 98486-7633 e também pelo nosso Facebook www.facebook.com.br. Você busca Rádio Rio de Janeiro AM 1400 e você vai se conectar com a gente, vai nos assistir também ao vivo pelo nosso Facebook. E hoje aqui nós vamos trabalhar o tema sobre a Páscoa. Qual o verdadeiro significado da Páscoa para nós espíritas? E nós temos como base do nosso debate um texto da redação do Momento Espírita, que foi publicado em 22 de agosto de 2011. E ela diz assim para a gente: você já deve ter percebido pelas prateleiras abarrotadas de ovos e coelhos de chocolate que se aproximam os dias da Páscoa. Os meios de comunicação em geral não lhe deixariam esquecer tal data. Se, no entanto, alguém lhe perguntasse o que é a Páscoa, você saberia responder? Qual a relação com ovos, coelhos e chocolate? Tem-se notícias de que os israelitas, bem antes de Moisés, celebravam a Páscoa, sempre na primeira lua cheia da primavera, quando ofereciam à divindade os primogênitos do seu rebanho. A palavra em aramaico, pachã, em hebraico, pechá, significa passagem, segundo uns, do sol pela constelação de Carneiro ou da lua pelo seu ponto mais alto. Nas línguas saxônicas, o nome indica uma associação com o mês de abril, quando se comemorava a morte do inverno e a recuperação da vida, a chegada da primavera. O sentido de passagem é relacionado no livro bíblico Êxodo. Foi na época da Páscoa que se deu a libertação do povo hebreu. Cerca de 15 séculos antes de Cristo, depois de ter vivido cerca de 4 séculos no Egito, duramente tratado pelos faraós, conseguiu o povo de Israel abandonar para sempre a terra da escravidão. Naquela noite, os hebreus se serviram da carne assada de um cordeiro, pães ázimos, isto é, sem sal e sem fermento, e alfaces amargas. Em memória daquela noite, todo ano, pelo 14 de Nisan, o mês de abril, os chefes de família celebravam a Páscoa, comemorando agora a libertação do cativeiro egípcio. Os evangelhos nos dão notícias da última ceia de Jesus com os apóstolos, justamente à época da Páscoa. A paixão, morte e ressurreição de Jesus coincidiram com esta festa. Nós vamos trabalhar mais outros tópicos desta passagem, deste artigo da redação do Momento Espírita. E aí, amigo ouvinte, a gente faz essa pergunta para vocês. Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Nádia, quais são as suas primeiras considerações em relação a este tema e qual o verdadeiro significado para nós espíritas desta passagem? André, o judaísmo é, até segundo o nosso querido codificador Allan Kardec, a religião que mais se aproxima do espiritismo. Não obstante, essa passagem não tem literalmente muita conexão com a nossa visão desse Sim. momento de Jesus, né? Porque, como até o próprio texto diz aí do Momento Espírita, que sempre tem textos muito interessantes, esse é uma coincidência, não é?
Aí você, ouvinte, pode dizer, mas a coincidência não existe. Pois é, não existe, mas acontece que não se pode inferir que pelo fato de ter ocorrido nessa época, haja necessariamente uma conexão doutrinária, ou até mais do que isso, teológica, em função de ter ocorrido isso com Jesus e também a celebração, digamos assim, dessa festa que chega a ser uma festa para o judaísmo, porque é muitíssimo importante para a visão, para o olhar judaico sobre a própria história, essa libertação lá de quando eles estiveram no Egito. Então, desse ponto de vista, André, nós temos aí digamos assim, um paralelismo cronológico, mas não se trata de uma assimilação teológica e também muito menos uma incorporação ritualística. Em absoluto, nós também, espíritas, não temos rituais, não temos nenhum ritualismo. Os nossos irmãos judeus têm ainda hoje, eles observam isso. Aliás, vou aproveitar e vou fazer aqui uma divulgaçãozinha básica, viu, ouvinte? O Novos Rumos de hoje trata disso. Nós vamos entrevistar uma pessoa, representante do judaísmo, que vai nos falar com detalhes sobre esta visão da Páscoa, né? O que é a Páscoa para o judaísmo, e depois nós também vamos falar sobre a visão da Páscoa do ponto de vista do Espiritismo. Então, é hoje, 16 horas. Pronto, fiz um básico comercialzinho, mas é pela doutrina, não é por mim, é pela doutrina. É verdade. Dirceu, e aí? Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Bom, o verdadeiro, né? O verdadeiro, nós tínhamos que entrar aí na história para satisfazer esse verdadeiro. A comemoração da Páscoa para os judeus, a origem é lá do povo judeu. Nós já sabemos, todos nós sabemos, e diz respeito à libertação do povo, à travessia do Mar Vermelho e à travessia do deserto, onde eles encontraram o maná. Então, essa é a comemoração. Se comemora a libertação do povo hebreu. Então, esse termo libertação permanece até hoje em outros que se agregam à comemoração da Páscoa. Os cristãos, por exemplo, algumas denominações cristãs dizem justamente da libertação, porque associam também a Jesus ressuscitar, ele se libertou da morte, e fazem essas conexões ao termo liberdade. Não vamos nos esquecer que no julgamento de Jesus, todo mundo que abre o Novo Testamento e vai para os Evangelhos, não vamos nos esquecer que os principais sacerdotes judeus e o povo judeu queria pressa na autoridade romana para dar logo o veredito em relação à acusação que Jesus estava sendo alvo. Queriam que fosse logo dado o veredito, e eles não podiam participar da crucificação de Jesus. Tinha que ser o povo romano, e tinha que ser antes da Páscoa. Por isso ocorreu com muita rapidez, de quinta para sexta-feira. Na sexta-feira é a sexta-feira da Paixão, tinha que ser antes do sábado da Páscoa, porque eles não podiam, seria as mãos deles ficariam impuras para a comemoração da Páscoa. Então, o sacrifício de Jesus tinha que ter sido, e como foi, feito na sexta-feira, às pressas. Então, a Páscoa do cristão foi associada a essa data porque, segundo reza a tradição, Jesus ressuscita no domingo de Páscoa.
No terceiro dia, que não é aí, bem um terceiro dia. Aí tem, se nós considerarmos a sexta-feira como sendo o primeiro dia e o domingo como sendo o terceiro, né? O primeiro e o segundo, daí até que dá para aceitar. Entretanto, se for contar as 24 horas de um dia, realmente fica um pouco difícil essas datas se ajeitarem. Mas o fato, então, de Jesus ter, segundo a tradição, ressuscitado no domingo, os cristãos aproveitam a data para se perguntar a um cristão o que é a Páscoa, e vai, ressuscitar, né, a ressurreição de Jesus. Se perguntar a um menino, por exemplo, cristão, o que significa a Páscoa, ele vai falar assim, é o dia que eu vou ganhar chocolate. Da mesma forma que no Natal, também para um menino cristão, é o dia que ele vai ganhar um presente de Papai Noel. E se esquece que é justamente o dia em que se comemora convencionalmente o nascimento daquele que trouxe a mensagem de salvação para todos nós, né? A imortalidade da alma para nós também, né? Exato. Então, para nós espíritas, por exemplo, a Páscoa aparentemente não tem um sentido especial nenhum, né? Nenhum. A gente respeita. Do ponto de vista de ritual, né? Não tem. Primeiro porque é uma data móvel. Para começar, é uma data móvel, né? Então, a data que se comemora o nascimento é uma data fixa. Mas essa faz parte da data móvel. E como é que se calcula essa data móvel? É sempre o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de inverno ou de outono. Esse aí é o equinócio de outono. O equinócio é quando o Sol está passando pelo Equador. Iguais tempos para o frio e para o calor, ou para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. É o equinócio de outono. Lá seria o equinócio de primavera. Então, na hora que passa o equinócio, 21 ou 22 de março, vão procurar qual vai ser o dia onde houve a primeira lua cheia, né? E a Páscoa é o primeiro domingo depois da lua cheia. Sim, aí essa data acabou sendo incorporada também ao catolicismo, enfim. Sim, não apenas ao catolicismo, mas a todas aquelas denominações cristãs, né? Começou com o catolicismo, claro. E também começou com o cristianismo, de uma maneira geral. O catolicismo se diz o ramo principal do cristianismo, né? Mas se a gente perguntar a Lutero, por exemplo, ele acha que o ramo principal do cristianismo é justamente a corrente dos protestantes. Né? Muito bem. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita, interativo ao vivo. Hoje aqui com o tema Páscoa. Para você, qual o verdadeiro sentido e significado da Páscoa do ponto de vista espírita? Ligue 3386-1400. Participe através do nosso WhatsApp 94867633 e através também do nosso Facebook. E Nádia, tem uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, é uma colocação, do Jorge Luiz da Pavuna. Ele diz o seguinte pelo nosso WhatsApp: engraçado, o Papai Noel e o chocolate são mais lembrados que Jesus Cristo. À luz do espiritismo e até da educação, que é o segmento que você trabalha bem isso através dos seus livros, da sua jornada, como é que a gente pode explicar isso, né? O Papai Noel e o chocolate associado o Papai Noel na época do Natal, obviamente, o chocolate, o coelhinho da Páscoa. É lógico que a gente não quer aqui também fazer um conflito de cultura, de práticas, mas como é que é isso do ponto de vista espírita quando figuras que são do homem, né, como o Papai Noel e o próprio Coelhinho da Páscoa, muitas vezes são mais lembrados do que Jesus Cristo? O Jorge Luiz, né? Isso, Jorge Luiz da Pavuna. Luiz da Pavuna, um abraço para você. Obrigado por estar conosco. O Jorge Luiz, nós vivemos em um mundo de expiação e provas, e nesta circunstância nós estamos sempre entre a essência
e a aparência, mas nós nos voltamos muito mais para a aparência. E também temos uma necessidade quase que patológica de personalizar os eventos, as ideias. Então, nós personalizamos de acordo com a escala de valores vigente em um mundo de expiação e provas. Em um mundo de expiação e provas, vigora muito mais o culto à matéria, a exterioridade, a espetacularização, particularmente do eu, né? Que nós chamamos de vaidade, orgulho, etc. Mas então essa necessidade de particularizar é própria de espíritos imaturos que estão ainda num nível evolutivo que requer um estágio, esperamos breve, mas um estágio no MEP, no mundo de expiação e provas. Então, é por isso que a Coca-Cola inventou o Papai Noel. Sim. Não é isso? Não é à toa que tem aí a cor vermelha, etc. Há uma série, do ponto de vista da semiótica, há uma série de questões aí que identificam a origem mesma da intenção com que foi criado o, digamos assim, símbolo. Né? Porque o Natal, o Jorge Luiz muito bem lembra, o Papai Noel é muito mais o símbolo do que Jesus do Natal. E às vezes até nas casas espíritas. Nas casas né? espíritas, exatamente. Nos encontros de ação evangelizadora, falam demais em Papai Noel. Não é isso? Quando nós deveríamos estar falando muito mais ou exclusivamente até de Jesus, até para contrabalançar com o entorno, né? Porque agora já começa em agosto, né? O Dling-Dling-Dlom no shopping center, nas lojas. Então isso vai criando uma cultura de, entre aspas, devoção a Papai Noel. Então as crianças só querem ver o Papai Noel, querem tirar foto com o Papai Noel, e na Páscoa buscaram o coelhinho. Associação com o coelho. O coelhinho, que aliás o texto menciona aí. Sim. A motivação, não é isso? Do uso do coelhinho. Então, nós precisamos dessas figuras emblemáticas para focar a nossa atenção, e lamentavelmente nós infundimos isso na mente infantil, e isso evidentemente se estende pela faixa juvenil, e depois na maturidade os pais repetem isso, porque é próprio, você é da área, você é próprio essa repetição, freudianamente vai se repetindo isso. Então é também um alerta para nós desse ponto de vista. Agora, aí existe o chocolate, o coelhinho virou um coelhinho de chocolate e os ovinhos, né? Sim. Aí também entra, mais uma vez, a questão da aparência e da essência. Tem que ser ovos muito grandes. As pessoas, nem as crianças, querem um ovinho pequeno. Não, você né? tem que impressionar, né? Exatamente, porque é a aparência, né? É o culto da aparência. Então, os ovos têm que ser grandes, o coelhinho, aqueles pequenininhos que são bonitinhos, convenhamos, né? Mas também não fazem a alegria das crianças. As crianças também querem agora os ovos que têm uma surpresa, né? Também isso é uma coisa séria, porque buscar a surpresa em vez do símbolo, você já está ressignificando, e você está ressignificando esse processo de ressignificação é interessante, de outro ponto de vista, que não cabe agora. E aí nós ainda temos a questão do uso do chocolate, né? Ainda há pouco nós comentávamos isso em off, viu? Mas agora vamos falar aqui online para você, amigo ouvinte, e você que nos acompanha pelo Facebook. Porque o uso do chocolate nem é tão bem-vindo agora do ponto de vista da educação nutricional. Além do mais, nós temos uma outra questão aí, que há as crianças que são diabéticas, né? As crianças diabéticas têm também, elas são crianças, elas estão no mundo, elas também sofrem um condicionamento quase que pavloviano mesmo, né? Pavloviano, ouvinte, é aquele condicionamento do cientista russo Pavlov, que fez um experimento, e toda vez que tocava a campainha, o animalzinho salivava porque queria a recompensa.
Então, Era condicionado. era né? condicionado. Era E é um condicionado. condicionamento clássico, que a gente Sim. chama, né? E às vezes a gente até faz isso com as nossas crianças, de você, assim, você condiciona, dá alguma coisa em troca de alguma coisa que nós, pais, né, educadores, estamos querendo, né? Faz essa, seria uma meritocracia às vezes prejudicial. Passa a ser uma né? barganha, né? Isso. Passa a ser uma barganha que, do ponto de vista da educação, é altissimamente perverso, né? Isso é perverso. Não é só inadequado. Só né? vai ganhar ovo de Páscoa se tirar nota Se boa tirar na nota escola. boa. O que aconteceu aí? Você misturou coisas de escala diferente, de natureza diferente. Então, porque também muitos pais ainda dizem, agora nem sei se tanto, porque a crise está aí, mas Sim. muitos pais dizem, se você passar no vestibular, vou lhe dar um carro. Né? E você está misturando as coisas, são coisas de natureza diferente, e depois estudante foi inventado para estudar, não para ganhar carro ou qualquer outra coisa. Como criança no Natal ou na Páscoa tem que pensar ou ser levada a meditar e a refletir sobre Jesus, sem que isto seja uma coisa pesada, né? Porque às vezes a obrigação, entre aspas, faz com que a criança até fique entediada, porque falar de Jesus, quando ela quer falar do ovinho, quer ganhar o ovinho de Páscoa, ou o coelhinho, então essas questões é que nós precisamos calibrar muito, para que as nossas crianças, estando no mundo, não se sintam um ET, mas por outro lado, sobretudo como espíritas ou na família espírita, elas releguem o valor maior que é Jesus, que é a escala de valores do Evangelho, em detrimento disso, Da verdadeira essência. Da verdadeira essência. É porque tem um detalhe importante nisso, e eu até vou citar um exemplo pessoal, que quando eu era criança, eu e meu irmão, nós não ganhávamos ovo de Páscoa. Porque a condição da nossa família não dava para comprar ovo de Páscoa, porque o chocolate ele custa X. Ele em forma de ovo de Páscoa, ele custa XYZ. Então o que a gente ganhava? Era uma caixinha de bombom e a minha mãe ela ia dando um por dia. Para que a gente não comesse tudo de uma vez e aproveitasse ali, né, e a gente ia dando um por dia. E sempre era do sabor pior para o melhor. Primeiro a gente comia o de ameixa, que era aquele que ninguém queria. Mas até esse e assim, porque às vezes a gente fica muito preocupado, né, Nádia, Dirceu, amigo ouvinte, em dar bens materiais, em suprir aquilo que a sociedade diz que a gente tem que dar para os nossos filhos. Exatamente. Então a gente fica preocupado, eu não tenho dinheiro para comprar um ovo de Páscoa ou comprar aquele ovo de Páscoa, e às vezes a gente se submete a financiamentos, a endividamentos que vão ser prejudiciais. Quando, na verdade, o que a gente tem que deixar? Qual é a nossa obrigação como pais? Não é dar o ovo de Páscoa, e nada contra também para quem dá o ovo de Páscoa. Se você tiver condições, você acha que é devido, você acha que você vai se sentir mal se você não der o ovo de Páscoa, dá o ovo de Páscoa. Mas qual vai ser o seu endividamento, seu comprometimento em relação a isso? O que você vai sacrificar para você poder dar esse ovo de Páscoa? Porque a nossa responsabilidade como educadores é no sentido de dar um ensinamento moral. Então, se você está dando um ensinamento moral, a sua consciência tem que estar nesse dever, né? Dever cumprido. Qual o dever cumprido? Dar a consciência moral. Então, e não são excludentes, né? Você dar Sim. o ovo de Não. Páscoa e falar em Jesus. Fale muito de Jesus e coma chocolate enquanto isso. Isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Programa Debate na Rio.
Olá, queridos ouvintes, retornamos. Hoje, excepcionalmente, aqui comigo na apresentação, André Afonso Monteiro, participando os debatedores, a nossa querida Nádia do Couto Vale e o nosso querido Dirceu Machado. E o tema de hoje, querido ouvinte, que nós estamos trabalhando é a Páscoa. Para você, qual o verdadeiro significado da Páscoa? Aqui, pelo nosso Facebook, a Denise Quarti coloca ditadura do consumismo. A Ana Beatriz Berlink, o importante é a família, unida e reunida, nem pensando nessas comidas todas, pois quando morre alguém de nossa família, não pensamos em ir para a cozinha fazer pratos maravilhosos. Temos que usar estas datas para refletirmos. Programa maravilhoso. A Rita Pimenta, na minha família aproveitamos essa data para nos reunirem ao almoço. Isso é um hábito de anos. Geralmente damos mais importância a reunir a família do que mesmo na troca de chocolates. E a Adriana Miranda, ótima analogia em relação à Páscoa. Um grande abraço, Adriana de Brasília. Dirceu, aqui pelo WhatsApp, o nosso Alfredo de Nova Iguaçu, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta. Qual a visão do Espiritismo sobre a tradição de não se comer carne vermelha na Sexta-feira Santa? Bom, que eu me lembre, não há nenhuma sugestão de comportamento nosso em relação à carne vermelha. O que se sabe é que essa prática de não se comer carne vermelha na Sexta-feira Santa deveria ser adotada para qualquer dia da semana, em qualquer época do ano, porque a ciência já tem demonstrado que a carne vermelha é realmente prejudicial à saúde. A saúde, né? E tem outras fontes de ferro, das qualidades que a carne vermelha nos traz ao organismo. Há outras fontes, tanto vegetal como também do reino animal. Mas a carne vermelha é realmente contraindicada à saúde. Agora, é a única referência que eu me lembre. Mas falávamos em coelho e etc. A gente não pode esquecer que o coelhinho de Páscoa, o coelho tem uma conotação com relação à vida, tem com relação ao nascimento e uma nova vida. Isso lá no Antigo Egito. Então, como tanto para o povo judeu, que parece que se viu com uma nova vida a partir da travessia, da libertação do Egito, e também com relação à ressurreição de Jesus, a nova vida, o coelho seria um símbolo bem adequado. Só um momento, de eu te interromper, até para colocar aqui, que o nosso texto ele diz o seguinte, né? O costume de oferecer ovos como presente, e aí até para você continuar a sua colocação, o costume de oferecer ovos como presente nessa época remonta aos antigos egípcios. Entre nós, o costume foi trazido por missionários que visitaram a China. Só que antigamente eram ovos mesmo, de pata ou de galinha, coloridos e enfeitados, depois transformados em ovos de chocolate. Para alguns historiadores, o coelho, por ser o animal que mais se reproduz, traduz antigos ritos da fertilidade. Exatamente, era justamente isso que eu queria relembrar aqui, mas já que está no próprio documento. A questão da fertilidade, da vida, da reprodução da vida. Exatamente. Então, e tem mais ainda, o coelho na antiguidade era o símbolo da lua. E como a lua está intimamente ligada à datação do domingo de Páscoa, então nada mais acertado que também botar o coelho, que é o símbolo da lua, associado à lua que determina a data exata da Páscoa. Né? Sim. Agora, com relação à carne, é só isso. Não creio que haja nenhuma indicação formal de não alimentação. Tradicionalmente, na minha casa, nós não comíamos, eu digo como criança. Sim, fazia o jejum da carne vermelha. Eu não sei, hoje
imaginar qual a causa daquilo. Se era por causa das raízes do catolicismo, que à época, quando isso tem muito tempo, né, respeitava a não ingestão de carne vermelha, ou se era na minha família, com minha mãe e meu irmão, por causa da falta dos recursos financeiros adequados a comprar um bom bife. Então, não se comia carne vermelha, já era um dia para a economia de uma carne. Eu não sei dizer qual era a razão exata. Mas a gente, na sexta-feira, na verdade, nós não nos alimentávamos até depois das 3 horas da tarde, que era também uma tradição. Uma espécie de Na verdade, era um recolhimento. Era um recolhimento, a gente ficava em oração, uma coisa assim, meditação, em recolhimento total. Como criança, a gente nem saía para brincar na sexta-feira. Que hoje em dia não se respeita mais, né? Não se leva isso em consideração. Alfredo, a gente até se recorda do próprio Evangelho, é uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e versículos 2 em seguinte. Então, é uma passagem em que os discípulos vão se sentar para efetuar uma refeição, juntamente com os fariseus, né, com os escribas, e aí eles não lavaram as mãos. E aí eles foram recriminados pelos fariseus, né, porque eles não seguiram a tradição da higiene, de lavar a mão, porque isso até constava no texto lá da lei mosaica. E perguntaram, vão repreender Jesus por conta disso, né? Ele diz, né? Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? E aí Jesus ele vai dizer o seguinte, né? Ele chama a multidão para si, isso já no versículo 10, e diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então muitas vezes a gente faz um jejum material, seja da alimentação, não come determinado tipo de comida. É lógico, como o Dirceu colocou, a gente tem que ter uma alimentação que seja cada vez mais adequada à nossa saúde. E aí cada um vai avaliar qual é o prejuízo que esse tipo de alimentação, que a carne vermelha pode trazer ou não. Mas muitas vezes a gente não come a carne vermelha, mas não segue os preceitos do Evangelho. A gente não come carne vermelha naquele dia, mas tem maus pensamentos, fala mal de alguém, faz uma fofoca, tem um pensamento difícil, tem um ato contrário às leis de Deus. Então, muitas vezes, aí você vai se perguntar, é pecado comer a carne vermelha? Mas qual é o verdade? Quem está mais em pecado? Né? Aquele que comeu a carne vermelha ou aquele que não praticou o Evangelho de Jesus? E lá também no Livro dos Espíritos, na questão 723, Kardec vai fazer essa indagação. Ele pergunta, né, a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Kardec e os benfeitores dizem, né, na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem deperece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de manter as suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, portanto, alimentar-se conforme o exige a sua organização. É óbvio que hoje a gente já consegue ter alimentos que podem substituir os nutrientes, as proteínas que a carne fornece. E à medida que a gente for se elevando do ponto de vista moral, menor vai ser a nossa necessidade de uma alimentação tão grosseira. Me permite dar uma observação com relação a essa passagem de Jesus? Você veja só, Jesus procurava qualquer motivo para dar uma lição. Um ensinamento. Né? Tanto recriminando ou tanto chamando a atenção para alguma coisa que estavam cometendo de errado, quanto se estivessem cometendo certo. No caso de lavar as mãos, é um ato que é correto. O lavar as mãos, a higiene é fundamental. Não quer dizer que a gente vai deixar de... Não vai deixar. Até nos dias de hoje, temos que manter a higiene, principalmente na hora das refeições, em qualquer hora. Então Jesus, nesse ponto, muita gente interpreta como ele recriminando lavar as mãos. Não, nada disso. Ele não está contra lavar as mãos, ele está a favor de lavar as mãos e também ressalta o fato de que é o que sai da boca do homem, verdade, ele tira a lição. Mesma coisa o imposto. Imposto é uma coisa universal, tradicional, ou seja pequeno ou seja grande.
E ele, então, ele não recrimina o pagamento do imposto Sim. para o poder que dominava a nação, que era o Império Romano. A César o que é de César, agora a Deus o que é de Deus. Quer dizer, mantém as duas coisas. Né? É verdade. Aqui nós temos a participação Marcelo de Maricá, Nádia. Sou espírita e a Páscoa é, sim, um momento de grande emoção, pois a verdadeira história de Judas nos dá uma grande lição de amor, perdão e nos ensina a não julgar. Marcelo de Maricá. Essa afirmação dela, Nádia, e a gente às vezes até acaba perdendo a essência de alguns momentos da nossa vida, de datas importantes. E eu vejo muito a sociedade hoje deixando de lado o verdadeiro sentido da vida, né? Assim, ainda perdendo a essência da vida, da nossa existência, e sendo, digamos assim, não sei se iludida é bem o termo, mas se prende em algumas alegorias que o mundo oferece, como por exemplo essa comercialização nessa época. Então a gente perde a essência, ela está colocando aqui, ó, é um momento para a gente ali rever a questão da lição do amor, de perdão, o próprio amor e perdão que Jesus teve em relação a Judas, e a gente esquece disso e fica preso mais a essas alegorias que o mundo material nos oferece, que é essa troca, às vezes, de presente, de ovo de Páscoa, quando na verdade a gente talvez teria que trocar o amor e o perdão com o nosso semelhante, né? É Marcelo ou Marcela? Marcele. Marcele. Um abraço para você, Marcele. Realmente, essa é uma lembrança sua muito, muito adequada, até porque quando nós conversamos, e devemos conversar com as nossas crianças e jovens em torno dos acontecimentos que coincidiram com a Páscoa dos judeus, se isso aí fosse um enredo, não é? Esse plot, né? Essa ação nessa narrativa tem a força, porque foi essa ação que deflagrou todo o grande drama que nós vivemos e que está aí registrado no inconsciente coletivo da humanidade em milhares de livros. Mas, Marcele, então vamos conversar com as nossas crianças, primeiro para ensinar o que aconteceu mesmo com Jesus. E para aproveitar, André já tangenciou isso muito bem, para aproveitar para fazermos a transmissão dos valores superiores do Espírito. Sim. E também para lembrarmos, e você, Marcele, como espírita, pode perfeitamente abrir essa questão num pequeno culto que você faça, sem nenhuma formalidade no seu lar, para lembrar que esse espírito, Judas, primeiro que ele não teve a intenção de provocar isso, tanto que depois ele teve a infelicidade de cometer o suicídio. Primeiro porque ele amava Jesus, é que ele também amava as situações materiais, né? Exatamente, de materialidade. Em várias daquelas reuniões, ao final das tardes, reuniões cariciosas lá na casa dos pescadores, era sempre Judas que perguntava: mestre, o que é o ouro? Mestre, o que é a riqueza? Ele tinha uma tendência para isso. E a intenção dele era justamente colocar Jesus na governança espiritual e ele ou um grupo dele para a governança material naquele contexto. E então é uma coisa muito bem-vinda, Marcele, você trabalhar essas questões e primeiro para dizer que Jesus amava Jesus, que Judas amava Jesus. Ele foi muito mais um iludido do que um traidor. Foi, exatamente. E depois para nós dizermos que esse espírito está trabalhando na seara do Cristo. Ele luta hoje em favor da mensagem do Cristo aqui na Terra. E ele teve um encontro na espiritualidade com Humberto de Campos. Sim. E o nosso querido Humberto no Lázaro Redivivo, né? Nos relata isso, né? Ele disse que ele encontrou o espírito Judas muito assim pensativo, não vou dizer cabisbaixo, porque nesse nível ele não está mais, né? Mas assim, pensativo,
porque até hoje ele é uma figura emblematizada para a traição na Terra. Sim. Que é uma percepção equivocada. Criou-se a tradição de malhar os Judas. Porque nós precisamos sempre de personalizar uma coisa, e encontrar um culpado. Encontrar um culpado. Então, ele foi o culpado. Mas esse espírito disse a Humberto que ele atravessou muitíssimas encarnações de duras expiações por causa desse ato dele para com Jesus e por causa do suicídio. Mas ele, atravessando essas duríssimas encarnações expiatórias, ele acabou coroando esse seu processo como Joana d'Arc. Sim. Não é? Que é uma história belíssima. Tem um livro, inclusive, de Leon Denis. O Leon Denis é um espírito apaixonado pela Joana d'Arc. A nossa querida Ivone Pereira, grande dama do Brasil espírita, ela relatou, e isso é muito interessante, né, como Sim. os espíritos no plano espiritual mantêm certas posturas mento-espirituais. No caso do Leon Denis, talvez por uma extrema admiração e gratidão a esse espírito que libertou a França, recolocou o rei Carlos no trono, derrotou os ingleses, tornou-se extremamente desagradável para os generais da época, do exército francês e tudo. E depois, para nós vermos como funciona a lei de ação e reação, não é isso? Pelo rebatimento da ação, a Joana foi comprada com dinheiro inglês, né? Com dinheiro francês pelos ingleses, né? Então, é toda a simbologia, porque ele supostamente comprou com as 30 moedas de prata lá atrás Jesus, e ela também foi comprada, né, pelos ingleses e tal, naqueles lances horrorosos. Mas, enfim, esse espírito já está redimido, continua ao lado de Jesus, como sempre esteve, trabalha pelo Evangelho de Jesus junto à humanidade, mas ainda hoje repercute na sua sensibilidade o fato de ele ser lembrado somente como a grande figura, o emblema, o símbolo da traição, quando na verdade não era essa a intenção dele. É verdade. E é uma passagem também em que Jesus, uma mulher vai lava os pés de Jesus com os cabelos, com unguento, né? E Judas, não, vamos pegar esse perfume, esse unguento, vamos vender e transformar em recursos. Jesus fala, cuidado que essa bolsa pode um dia pesar na sua consciência. Na sua consciência. Pois é, mas era uma tendência, não é? Era uma faceta do espírito, né? Aqui pelo WhatsApp, o Augusto de Irajá, ele agradece aos comentários da Nádia, dizendo que ela explica sempre as palavras técnicas e rebuscadas, e ele fala que o nome dele é Coelho, é Augusto Coelho o nome dele. Então você deve estar comemorando aí também no domingo. Qual é o nome dele? Augusto Coelho. Augusto, obrigada, Augusto Coelho. Então você é Augusto Pasqualino também. E que bom que você disse que as palavras são rebuscadas, mas antes você disse que explica bem. Então tá bom, obrigada. Aqui também a Márcia de Olaria, ouvindo vocês e amando pelo nosso WhatsApp, né? Parabéns aos comentários, sempre importantes para nós ouvintes. O Jorge Luiz da Pavuna, a minha avó dizia que não podia ligar o rádio, nem varrer o chão. E colocava também, qual é o nome dele? É o Jorge Luiz da Pavuna. O Jorge Luiz aí na Pavuna, sua avó também cobria os espelhos, porque havia também essa eu não conhecia não. Cobria os espelhos todos da casa. Aqui ela não se identificou, ela manda um beijo para todos nós aqui, 13 de abril, dia do beijo. Nós retribuímos também o beijo para você que não se identificou. Aqui a Rita de Jacarepaguá, trago da infância o costume de reunir a família tanto na Sexta-feira Santa quanto na Páscoa. Hoje sou avó e continuo dando importância a esse hábito, tanto que minha família já estão nos preparativos do almoço de amanhã e já pensando no de domingo. Para a nossa família é como uma oportunidade de estarmos unidos o dia inteiro e sentimos prazer nisso. Será que estamos agindo errado e temos de reavaliar esse hábito? E aí, Dirceu, eu até pego um gancho da passagem aqui do nosso momento espírita, que ele diz o seguinte, né? Importante que nos libertemos de ritualismos,
de cultos exteriores que nos retardam o progresso. Só então o reino de Deus fará morada em todos os corações, realizando a reforma íntima de todos os homens. E o que a Rita de Jacarepaguá está falando aqui é justamente que ela não está presa, né? Ela não diz isso claramente, mas ela dá uma importância aqui muito mais à união familiar em prol desses ritualismos que às vezes as pessoas se prendem. Eu tenho a impressão que o fato é aproveitar a oportunidade de reunir a família em torno, né, juntos, em torno de uma mesa, é muito importante. Se ela aproveita a data para reunir a família, tudo bem. Agora, não como ritual. Realmente, a nossa doutrina não preserva, não incentiva nenhum ritual. Não temos ritual algum. A nossa ligação é direta com o plano espiritual. E é muito simples, né? Aliás, Jesus, em relação à oração, ele fazia essa observação também, né? Quando orares, não vão para a praça pública se mostrar, ficar em pé nas encruzilhadas para mostrar, nas esquinas para mostrar que era um religioso, né? Vai para o teu quarto, no recôndito do teu quarto, então faça a tua oração, etc. Então, no meio familiar, ali, trazendo a família junto, vamos aproveitar. Até a data pode servir como um mote, como um símbolo para fazer uma oração. Incentivo, ligar a que está, essa data está ligada a quê? Refletir sobre a família, sobre uma série de questões. Né? Exatamente. É importante, né, Dirceu? O ritual. Não como ritual. Não é um ritual. Realmente não é uma oportunidade para juntar a família e fazer a união. Sim, porque o cristianismo primitivo, ele nunca trouxe nenhum ritual, ele nunca pregou para nós um determinado tipo de ritual. É lógico que com o passar do tempo, com a influência do próprio judaísmo, que acabou tendo uma influência nesse ponto, e eles traziam rituais, e também o próprio paganismo acabou misturando um pouco, e aí o catolicismo, né, principalmente, mas uma linha do cristianismo, acabou se prendendo a essas questões dos rituais. E é justamente isso que o Espiritismo ele vem trabalhar, que nós não precisamos de rituais para que a gente entre em comunhão com Deus, para que a gente trabalhe, né, e vive e pratique essa essência, né, do Evangelho. A gente não vai necessitar do ritualismo, mas nós também vamos respeitar aqueles que ainda têm essa necessidade. Mas nós que já estamos nos esclarecendo pelo Espiritismo, cada vez mais a gente tem essa consciência e tem diminuído essas questões em nós, né? E aqui, Nádia, tem um texto aqui muito interessante também, que é da Federação Espírita Brasileira. Ela é assinada pela Marta Antunes de Moura. Você a conhece? Sim, claro, Sim? Nós somos amigos, é a vice-presidente da FEB. Ah, bem lembrado, está aqui, ó. E ela diz o seguinte, Nádia: os espíritas procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes que um dia poderemos também testemunhar esta certeza do inesquecível apóstolo dos gentios. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É uma passagem de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que ela reproduz aqui no seu texto. Pois é, a Marta é sempre muito feliz nas colocações que ela faz à luz da ciência, porque ela tem uma formação em biologia, e à luz da doutrina espírita. A Marta lembra muito bem o simbolismo de Jesus, não é? Ascender a páramos mais altos, desligar-se do mundo material, Sim. mas permanecer espiritualmente junto dos seus seguidores, vencendo a matéria, porque penetrou a casa, não é? Que estava trancada lá com os homens que ficaram lá amedrontados. Esse amedrontados até talvez merecesse, nós não temos mais tempo, um comentário para dizermos que eles talvez tivessem humanamente alguma justificativa, porque
não era fácil enfrentar a soldadesca romana, né? Até que agora lá no Coliseu a gente tem lá os caras, né, para fotografar com os turistas. Só você ver aquilo de longe, sabendo que aquilo é de mentira, você já sente o impacto. Você tem um impacto, imagina todo mundo junto lá vindo contra você. Então todas essas questões da simbologia teológica da ascensão de Jesus para páramos mais altos, para a libertação da matéria, para vencer a matéria como ele venceu, indo ao encontro daqueles que ficaram, tudo isso é simbologia para o engrandecimento ou a superação do homem, né, na Páscoa. Dirceu, as suas considerações finais sobre esse tema e esse significado da Páscoa para nós espíritas. Bom, uma sugestão aí, reúnam-se, junte a família. Sejam fraternos. Né? Sejam fraternos, ainda que tenha chocolate ou não tenha chocolate. Que não tenha carne vermelha. Vamos nos reunir todos com essa finalidade. Meditar sobre o significado da vinda de Jesus e do seu sacrifício. Isso é muito interessante. Amigo ouvinte, nós nos despedimos agradecendo a companhia de vocês e reforçando aqui as palavras do Dirceu, da Nádia, que a gente possa usar esse momento, já que a gente não tem essa oportunidade nos outros dias do ano, mas que a gente então aproveite este momento para reunir com as nossas famílias e para que a gente desenvolva essa convivência fraterna com muito amor. Aproveite para fazer a se reconciliar com aquele parente que você criou um problema, enfim, mas que vivencie o Evangelho de Jesus e o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a vida e mortalidade da alma e viver bem com os nossos semelhantes. Muita paz a todos. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade.